O Internacional sai aqui de Bagé com um ponto conquistado na estreia do Campeonato Gaúcho. O empate pelo placar de 2-2 teve uma análise positiva por parte do técnico Roger Machado, que entendeu que o time suportou bem fisicamente. Roger também celebrou a utilização de vários jovens das categorias de base, que tiveram um momento juntos como titular durante o final da primeira etapa. Bruno Henrique, como camisa 5, também foi um dos destaques do vestiário. E o zagueiro Victor Gabriel, que marcou o gol de empate, falou emocionado sobre esta primeira oportunidade no time de cima do Colorado. A gente fala também sobre o mercado da bola. Johan Carboneiro foi enfim anunciado. Kaique Rocha se despediu do Atlético Paranaense e o caso Vitão segue repercutindo nos bastidores. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. E, obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter empatou pelo placar de 2-2 na estreia do Campeonato Gaúcho aqui no estádio Estrela d'Alva contra a equipe do Guarani de Bagé. Um jogo onde o Inter começou na frente com um gol de pênalti do Alan Patrick, levou 2 gols em 2 bobeadas da zaga, acabou sofrendo a virada e depois fez o gol de empate com o Victor Gabriel no segundo tempo, onde corrigiu alguns problemas e jogou bem melhor do que o adversário. Tudo sobre o jogo você confere no vídeo que eu gravei logo depois do apito final aqui no canal. Quem jogou bem, quem jogou mal, quais foram os méritos, quais foram os problemas que o Inter apresentou neste empate contra a equipe do Guarani. A estreia no Campeonato Gaúcho, onde o Inter sai com um pontinho aqui da fronteira do estado. Bom, eu quero já ir para o vestiário colorado e a repercussão deste resultado de 2-2. O técnico Roger Machado se disse satisfeito pelo que o time apresentou, em especial do ponto de vista físico. Ele destacou que o jogo aqui em Bagé, ele foi um jogo físico. E a equipe, mesmo com 15 dias de pré-temporada, um pouco mais, conseguiu suportar bem este jogo físico do Guarani de Bagé, que é uma equipe que está desde o início de dezembro treinando. O Roger também falou a respeito dos acidentes que aconteceram durante o jogo. O Bruno Gomes, que saiu logo no começo da partida, o próprio Cleiton Sampaio, que sentiu uma questão muscular também no primeiro tempo, logo depois do primeiro gol, o que fez com que o Inter tivesse que alterar durante o jogo, mudar completamente a sua defesa, e isso fez com que o Inter sofresse um pouco em determinado momento, e ele entende que foi positiva a atuação do Inter nessa partida, mesmo tendo alguns problemas, mesmo tendo algumas falhas, questões que podem ser corrigidas. Tá. Bom, ele gostou da atuação e um dos pontos em que o Roger mais chamou a atenção foi para os jovens jogadores e para as suas atuações. Ele foi questionado, por exemplo, sobre as falhas defensivas que o time teve, que ele mesmo chegou a admitir. O Inter esteve bem no jogo, teve bola na trave, poderia ter vencido, mas em 2 falhas defensivas, em 2 desatenções muito rápidas, uma em cima da outra, acabou cedendo naquele momento a virada para depois buscar o empate. Mas ele não entende que tenha sido um problema da zaga em si, que naquele momento estava sendo formada por Victor Gabriel e também pelo Vitão. O Roger entende que são desatenções, de certa forma, que acontecem nesse início de temporada, que podem ser trabalhadas e que são questões que serão melhoradas conforme a equipe for adquirindo o ritmo de jogo novamente. Ele elogiou a atuação do Victor Gabriel, disse que o Pedro Cauã, que está no banco de reservas, é um garoto que vai entrar em seguida também, mas confirmou aquilo que a gente já trouxe como informação aqui no canal. O Inter vai contratar um zagueiro para ser titular. E ele admitiu isso. O Inter está buscando outro zagueiro, mas o Victor Gabriel deu conta do recado no entendimento do técnico Roger Machado. Eu questionei ao Roger, por exemplo, sobre o fato de no final do primeiro tempo, muitos jovens estarem juntos no sistema defensivo. Era o Pablo, de 18 anos, Victor Gabriel, de 20 anos, Luiz Otávio, de 18 anos. E foi bem neste momento em que houve a desatenção, em que houve o problema na zaga do Inter que ocasionou os 2 gols que o Guarani de Bagé acabou marcando. O Roger disse que não foi pela juventude e que isso pode ter acontecido pelo desentrosamento, porque foi a primeira vez que essa zaga acabou jogando junto. Que essa desatenção também pode acontecer com jogadores mais experientes e que ele viu como muito positivo e ficou muito feliz com o fato de ter tantos jogadores jovens atuando nesta estreia do Inter durante o Campeonato Gaúcho, tá? Um outro ponto abordado por Roger, e que foi um dos destaques do Inter,
foi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique entrou em uma situação diferente, não como um camisa 8, mas como um camisa 5. E o Roger disse que se sente muito confortável para utilizar o Bruno Henrique desta maneira, quando ele precisa adiantar o time, quando ele precisa tornar o time mais ofensivo. Porque o Bruno Henrique ele dá uma consistência de marcação e ele dá uma qualidade na saída de bola, uma qualidade no passe, que é muito interessante. E ele se utilizou disso para que o Inter pudesse melhorar no segundo tempo e pudesse construir a superioridade que resultou no gol de empate do Victor Gabriel. Ele elogiou muito a atuação do Bruno Henrique, disse que o Bruno Henrique é um jogador muito importante e que vai ser bastante utilizado durante o restante da temporada, tá? O Victor Gabriel foi o único jogador a falar, ele conversou com a televisão na saída do gramado e obviamente emocionado pelo seu primeiro gol no profissional, ele se emocionou depois de marcar, ele falha no primeiro tempo, ele admite que o time cometeu alguns erros na primeira etapa que precisam ser corrigidos, mas encarou com naturalidade, disse, cara, é o primeiro jogo, a gente está ainda nos adaptando ao novo ritmo de temporada, vindo da pré-temporada, então é natural que essas falhas aconteçam e ele entende que essa melhora vai acontecer a partir dos próximos jogos. Dedicou o gol a todo mundo que ajudou ele ao longo da carreira, um passo muito importante, ele que foi muito elogiado, repito, pelo técnico Roger Machado e que vira uma opção importante para Roger na partida de sábado. O Roger deverá ter o retorno do Agustin Rogel, tá? Para sábado contra o Juventude. E pode não ter o Cleiton Sampaio, que sentiu uma questão muscular. Aliás, sobre as situações médicas do Bruno Gomes e do Cleiton Sampaio, o Roger não quis dar detalhes, tá? O Bruno Gomes saiu com dores no joelho, o Cleiton Sampaio saiu com dores musculares, eles vão passar por exames, mas a tendência é que não joguem contra o Juventude. Aliás, o Roger pregou cautela em relação à escalação que será utilizada contra o Juventude. Ele disse, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode forçar nesse início de temporada para não perder jogadores por um período maior. Então a gente pode sim esperar algumas preservações na partida contra o Juventude, o que num campeonato de tiro curto pode acabar, enfim, sendo um problema, tá? Mas ele admitiu que vai ter cautela na escalação da próxima rodada do Campeonato Gaúcho. Duas situações de mercado que eu preciso trazer aqui, tá? A primeira delas, o Inter anunciou a contratação de Johan Carboneiro. Ele chega com um contrato de empréstimo de uma temporada com uma opção de compra ao final do vínculo. O próprio Inter divulga isso, tá? A opção de compra ela é na casa dos 4 milhões de euros. E até surpreendeu o fato do Johan Carboneiro ter sido o jogador anunciado, porque no bastidor a direção do Inter dizia que o Kaique Rocha estava mais próximo de ser anunciado do que o Johan Carboneiro, porque o Johan Carboneiro necessitava ainda de alguns documentos vindos da Argentina, da AFA, para poder haver o seu anúncio. Tudo isso aconteceu, o Johan Carboneiro é jogador do Inter e já está treinando, inclusive, no CT Parque Gigante. É claro que está passando por uma pré-temporada e não deve ser ainda um reforço para a partida contra a equipe do Juventude. O Kaique Rocha está tudo certo com ele e ele deve ser anunciado nesta quinta-feira, ou então na sexta, no máximo, mas até o jogo contra o Juventude, o Kaique Rocha será anunciado, tá? Ele está tudo certo com o contrato dele. Ele, inclusive, já postou uma carta de despedida do Atlético Paranaense, o que indica que, de fato, em breve, ele será anunciado como jogador do Internacional. Kaique Rocha e Carboneiro, as contratações que faltavam ser anunciadas, o Carboneiro já foi e o Kaique Rocha está muito perto disso. Na tarde dessa quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal com as últimas informações a respeito do caso Vitão. O interesse do Flamengo, a preocupação do Internacional em relação a isso e a proposta que o Inter considera ideal para liberar Vitão e que envolve a liberação de jogadores do Flamengo em troca. Eu explico isso nesse vídeo aqui. Aliás, preciso fazer uma correção, tá? Eu viajei nesse vídeo, eu disse que o Fabrício Bruno do Flamengo foi vendido por 24 milhões de euros. Na verdade, o Fabrício Bruno foi vendido por 14 milhões de euros e não 24. 14 fazendo a conta do que ele vale, tá? Ele foi vendido por 7 milhões de euros, 50% do seu passe. O que significa que ele valeria 14 milhões de euros. E esse cálculo é discutido no bastidor do Internacional. Como que o Fabrício Bruno vale 14 milhões de euros, não 24? Eu viajei nos 24, tá? Como que o Fabrício Bruno vale 14 milhões de euros e o Vitão, segundo o Flamengo, vale 10, sendo que o Vitão é mais jovem e melhor jogador? Viajei, errei, mas confere naquele vídeo porque o restante de todas as informações são situações importantes que o Inter comunica no bastidor, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Lembrando da importância de você registrar o seu Face ID, ativar a geolocalização, ativar uma conta bancária ligada ao seu nome na KTO, para você se divertir. É uma casa de apostas
100% regulamentada nesse novo momento das casas de apostas aqui no país. Eu quase cravei o resultado de Guarani de Bagé e Inter. Eu tinha apostado no 2-1. O Inter fez o gol de empate, saiu com um ponto aqui de Bagé e a minha cravada na aposta de 2-1 acabou não dando resultado. Mas te registra, vai lá com responsabilidade, lembrando que a KTO é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!